O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só ir até nosso Instagram, @LeandroRuschel, e enviar suas perguntas quando abrimos a caixinha nas quintas-feiras. Mas antes de responder algumas perguntas que chegaram até nós, vamos falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. Obviamente que o foco de atenção está lá no Oriente Médio, com o conflito Israel-Irã e a possibilidade de um envolvimento americano maior do presidente Trump aprovar, autorizar um ataque contra instalações nucleares iranianas, já que os Estados Unidos têm as armas necessárias para neutralizar essas plantas de enriquecimento de urânio. Mas a questão vai muito além de um conflito entre o Irã e Israel. Na verdade, nós temos um eixo anti-ocidental que se formou, que é integrado por Rússia, China, Cuba, Venezuela, Irã. O Brasil está se alinhando a esse eixo e, entre esses participantes, o Irã é o mais agressivo, aquele responsável por promover o terrorismo contra alvos ocidentais. É por isso que eles ficam alimentando células terroristas ao redor do mundo, né? Então o objetivo não é apenas neutralizar esse programa nuclear iraniano, mas mudar o regime. Uma queda desse regime terrorista poderia mudar a balança de forças. Para vocês terem uma ideia, praticamente todo o petróleo produzido pelo Irã é exportado para a China, que paga um desconto, já que há sanções impostas contra o regime, né? Então, o que mais chamou atenção desde o ataque israelense é a fragilidade do regime iraniano, já que o Israel foi capaz de eliminar praticamente toda a cadeia de comando, do alto comando das forças iranianas, também alcançar rapidamente o controle do espaço aéreo. O Irã respondeu jogando mísseis balísticos contra Israel de forma indiscriminada, inclusive atingindo o hospital, atingindo áreas povoadas, mas mais de 90% desses mísseis foram neutralizados pelo Iron Dome e por outras forças, inclusive as forças americanas estão operando para defender Israel. Então o grande X da questão é o que Trump vai decidir. Aqui nos Estados Unidos, especialmente na direita, há uma divisão, tem isolacionistas que não querem envolvimento nenhum, né? E há uma parte significativa da direita que apoia uma movimentação que não envolva envio de tropas, né? Mas um ataque específico. Há dúvidas em relação a qual seria a reação do regime. Parece que o regime tem pouca capacidade de reação no momento e pode ser uma janela, uma oportunidade única, visto que, por conta de Teherã estar muito próximo da bomba, é possível que no desespero eles criem algum artefato nuclear, mesmo que seja uma bomba suja, o que poderia produzir, uma escalada sem precedentes nessa tensão. Também chamou a atenção o quanto esses sócios do eixo anti-ocidental não estão ajudando o Irã, talvez por perceber que o regime já está além, da salvação, já está próximo a cair. Então, acontecimentos muito importantes que podem mudar essa balança, esse cenário, esse xadrez geopolítico. No Brasil, o que nós estamos observando é a continuidade, da deterioração deste governo. Cada vez que o Lula aparece falando bobagens, demonstrando um grau maior de senilidade, como aconteceu lá no G7, o dólar cai um pouquinho. Há uma expectativa de mudança de governo no Brasil, que seja um governo mais pró-mercado. Ao mesmo tempo, a gente vê a manutenção de parte do regime, especialmente aquele mais próximo da esquerda, buscando a criminalização da direita, buscando a criminalização de Bolsonaro e seu entorno. E tivemos um último lance nesse propósito, com aí o indiciamento de vários aliados do Bolsonaro na chamada aí ABIN paralela, num inquérito que foi criado, e eu li boa parte desse inquérito, e é uma mistura entre uso indevido de ABIN e de outros instrumentos de monitoramento com a criminalização da simples oposição. Porque veja, no relatório aparece como crime produzido pela ABIN paralela dossiês criados contra o Lula, contra o seu governo, após a saída do Bolsonaro do poder. E ali não há nenhuma sinalização de uso de aparato de Estado para isso. E a mera crítica à justiça, a outras instituições, é tratada como tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.
Ora, como é que uma crítica pode ser uma tentativa violenta? Mas essa é a lógica que se estabeleceu. Nós tivemos mais um lance também no julgamento, né, da suposta tentativa de golpe, em que ficou claro que o Mauro Cid, pelo menos ali pelas reportagens da Veja, abriu, né, informações, o que ele não poderia fazer. Nessas informações ele disse que, de fato, durante os seus depoimentos, nunca falou em tentativa de golpe. Um dos advogados dos acusados, né, dos réus, mostrou para o Supremo provas de que teve contato com o delator, e ao invés de questionar a delação, ou até mesmo anular a delação, foi decidido pela prisão do cliente desse advogado e pela investigação do advogado. Então é mais um passo numa escalada em que há a criminalização até mesmo dos advogados e a busca pela imposição de uma condenação independentemente das questões processuais e da própria realidade, né? Então nós estamos vendo o colapso da justiça no Brasil e a consolidação de um Estado, né, de exceção, na verdade, um Estado autoritário. Esse sim que foi implementado. Aqui nos Estados Unidos ainda tivemos um outro marco importante nessa luta contra a ideologia de gênero. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que uma lei do Tennessee que proíbe tratamentos de mudança de sexo para menores de idade, a Suprema Corte decidiu que essa lei é legal, colocando aí, de uma certa forma, mais um prego no caixão dessa loucura de ideologia de gênero. Já tivemos várias decisões na Europa nesse sentido, que foi onde tudo isso começou, demonstrando a fragilidade não só científica, mas moral de você pegar crianças e adolescentes e buscar intervenções agressivas, né, como tratamentos hormonais e até mesmo intervenções cirúrgicas num segundo momento para mudança de sexo. Esse é um tema que teve muito peso nas eleições americanas, até mesmo entre o eleitorado democrata. A maioria não apoia esse tipo de postura, não apoia esse tipo de tratamento. E isso tem sido uma verdadeira criptonita para a esquerda. E agora a consolidação dessa visão de que isso não pode continuar. Infelizmente no Brasil, né, nós temos justiça, Ministério Público, governo aparelhado e ainda apoiando com todas as forças esse tipo de postura. Mas enfim, feito um apanhado aí das principais notícias, vamos responder algumas das perguntas que chegaram até nós. Os Estados Unidos têm poder de libertar os inocentes do 8 de janeiro? Porque a anistia parece estar difícil. Não, eu não vejo nenhuma possibilidade de uma ação direta dos Estados Unidos para isso, né? O que está acontecendo e pode aumentar é uma pressão através de sanções, através de medidas, para o regime brasileiro de estender essa repressão. O que significa, por exemplo, retirar da cadeia pessoas que simplesmente estavam fazendo uma manifestação, né? A maioria das pessoas que foram presas, foram punidas, não cometeram qualquer ato de vandalismo, qualquer agressão física ou coisa do gênero. O maior exemplo disso é a Débora lá, né, a cabeleireira, que escreveu uma frase de protesto numa estátua. A CPMI pode ser a última pá de cal no governo nefasto do PT? Eu apoio, obviamente, qualquer CPI, mas a gente já viu em outras oportunidades que, dependendo de como é organizada essa CPI, acaba sendo até algo que pode ser utilizado para o governo abafar o escândalo, né? O primeiro sinal já foi extremamente negativo. A gente tem um presidente do Senado, que é mais próximo ao PT, o Alcolumbre, que já indicou um relator que também é mais próximo do PT, né? O Omar Aziz, que fez aquele trabalho horrível, né, dantesco lá na CPI do circo, né, CPI da Covid. Então agora uma briga pela relatoria, o PL como principal partido, o maior partido da Câmara, deveria ter o direito a indicar o relator, mas há toda uma pressão em cima do Hugo Mota para que seja alguém, entre aspas, neutro, né? Alguém do centrão que seria neutro, e a gente sabe que não existe neutralidade na política, né? Então, felizmente, eu não tenho muita perspectiva com essa CPI, não. Você acredita que os Estados Unidos entram na guerra contra o Irã, e qual a opinião do povo americano? Bom, os Estados Unidos já estão na guerra, né? Os Estados Unidos oferecem a maior parte das armas utilizadas por Israel nessa guerra e tem interesse, já que o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos. A questão toda é se haverá um envolvimento maior. A discussão gira em torno do uso de certas armas americanas para neutralizar plantas de enriquecimento de urânio no Irã. Ninguém fala, ou pelo menos pouca gente defende aqui nos Estados Unidos,
envio de tropas, como aconteceu, por exemplo, na guerra do Afeganistão ou na guerra do Iraque. Há uma certa divisão, até mesmo dentro da direita, sobre esse envolvimento. Há uma parte isolacionista, que não quer qualquer envolvimento maior e até mesmo quer a retirada de apoio a Israel, e tem uma parte significativa que apoia essa ação militar limitada, né? Mas pouca gente ou quase ninguém apoia o envio de tropas. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.